Você já parou para pensar por que uma partida de futebol tem exatamente 90 minutos? Por que não 60, 80 ou 100 minutos? Será que isso tem a ver com preparo físico, tradição ou simplesmente um acordo antigo? E hoje você vai saber da onde que veio a ideia de deixar uma partida de futebol durando 90 minutos, quais foram as tentativas de mudanças e se no futuro vai poder aí acontecer alguma mudança. Então já deixa o seu like aí, se inscreve aqui neste canal e bora pra história! Antes de existir futebol como conhecemos hoje, não havia tempo fixo de jogo. Na Idade Média, na Inglaterra, existiam jogos de bola extremamente violentos, conhecidos como mob football, ou futebol de carnaval. Eles podiam durar horas, às vezes o dia inteiro, e só acabavam quando um lado desistia, quando anoitecia ou alguém se machucava gravemente. Era mais ou menos jogos vorazes. Não existiam árbitros, traves padronizadas ou tempo definido. Tudo começou a mudar no século XIX, com um homem chamado Ebenezer Morley, um advogado londrino que fundou o Barnes Football Club em 1862. Na época, ele escreveu para o Bell's Life, um jornal popular, sugerindo que o futebol deveria ter um conjunto de regras, uma vez que todo mundo praticava o esporte de maneira diferente. Para resolver isso, em 1863, nasce a Football Association, na Inglaterra, com o objetivo de padronizar as regras do futebol. Nesse momento, as regras definem número de jogadores, tamanho do campo e proibição do uso das mãos, mas o tempo de jogo ainda não era fixo. E antes de falar dos 90 minutos, precisamos entender uma coisa: por que o futebol é dividido em dois tempos? No século XIX, os campos não tinham drenagem nem iluminação adequada. Além disso, o desgaste físico era muito grande, as chuteiras eram pesadíssimas e a bola era feita de couro grosso. E com a divisão em dois tempos, os jogadores poderiam descansar e também tinha a troca dos lados, por conta do vento e do sol. Inclusive, a troca dos lados era tão importante que virou regra oficial. Agora vem o ponto principal. Por volta da década de 1870, jogos entre clubes ingleses começaram a adotar dois tempos de 45 minutos. Mas por quê? Existem duas razões principais. O primeiro, limite físico dos jogadores. Os jogadores amadores conseguiam manter um bom ritmo por cerca de 45 minutos, mas não muito mais do que isso, sem descanso. A segunda razão era a influência do cricket. O cricket, esporte muito popular na Inglaterra, já utilizava divisões de tempo bem definidas, o que influenciou a organização do futebol. E a razão 3 era a padronização prática. 90 minutos era um tempo considerado longo o suficiente para decidir o jogo e curto bastante para não ser exaustivo para os jogadores. Em 1897, a duração de 90 minutos foi oficialmente incluída nas regras do futebol. Tá, mas e o acréscimo? Se o jogo tem 90 minutos, por que quase nunca termina exatamente aos 90 minutos? O acréscimo surgiu porque, no passado, jogadores faziam cera, como hoje, não havia controle de substituições e o relógio ficava somente com o árbitro. Qualquer paralisação precisava ser compensada. O termo tempo de compensação só foi oficializado muito tempo depois. Ao longo da história, várias ideias surgiram para mudar os 90 minutos. 2 tempos de 30 minutos com cronômetro parado, 4 tempos menores, redução do tempo para deixar o jogo mais dinâmico. A FIFA chegou a testar algumas dessas ideias em partidas nas categorias de base ou em torneios experimentais, mas nenhuma delas foi para frente. E será que o futebol pode deixar de ter 90 minutos? Com o VAR, acréscimos longos e mudanças no ritmo de jogo, muita gente questiona se os 90 minutos ainda fazem sentido. Mas a verdade é que o futebol é um esporte extremamente tradicional. Mudanças grandes enfrentam muita resistência. Os 90 minutos se tornaram parte da identidade do futebol até hoje.
Então agora você já sabe, uma partida de futebol dura 90 minutos por uma mistura de tradição, limites físicos e decisões tomadas há mais de 150 anos. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu peço para você deixar o seu like, deixar a sua inscrição também neste canal e deixa também um comentário. Você aumentaria, diminuiria esse tempo de uma partida de futebol? Deixa aí nos comentários. E até o próximo vídeo!